Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Esse é o segundo vídeo desde que eu decidi fazer vídeos no YouTube, né? Se vocês viram o último, eu contei lá sobre essa minha decisão. E esse é o primeiro vídeo que vai ter mais conteúdo. Eu vou falar sobre esse caso que eu postei essa semana no Instagram, sobre um caso muito revoltante de uma demolição que aconteceu em Carazinho. Que não é algo que acontece só lá, né? Então esse vídeo vai ser útil não só para quem mora em Carazinho, mas para todo mundo, né, que fica revoltado de ver o seu patrimônio demolido, né, as edificações sendo demolidas e substituídas por galpões, né, ou edificações que não tem nem arquitetura, não dá nem para chamar de arquitetura, né. Então eu vou começar explicando um pouquinho esse caso, falando de outras demolições que já aconteceram na cidade e para falar sobre políticas de preservação e de planejamento urbano, para ver o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Lá no final eu vou mostrar outras edificações que também estão em risco, né, para ver se a gente consegue começar esse debate, né, na cidade de Carazinho, mas também em outras. Para quem não me conhece, eu sou a Rafa, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela UFSC, eu fiz mestrado na Politécnico de Milão, na área de conservação de bens culturais, eu terminei meu doutorado na FAUSP 2 anos atrás, onde eu estudei reuso do patrimônio industrial, e eu trabalho em Londres, num escritório onde a gente faz restauro, reuso, né, ampliações de igrejas, né? Então trabalho desde que eu me formei na área de patrimônio. E eu produzo conteúdos para o Instagram desde o ano passado, e esse ano, né, de 2026, eu resolvi fazer mais vídeos para cá para poder falar assim com um pouco mais calma e fazer vídeos um pouco mais longos e não tão presos naqueles roteiros de Instagram. Então, vamos direto para o caso, tá? Essa aqui é a edificação que, se vocês, né, me seguem no Instagram, vocês viram. Essa edificação foi demolida essa semana, né? Eu recebi de um seguidor, eu não sabia, recebi de um seguidor um post com essa foto e eu falei para ele, é linda essa edificação, né? Eu amo essa edificação. E ele falou, era linda. Ela foi demolida. E isso foi bem quando eu tava tentando fazer um detox de Instagram, não tava querendo postar nada. Tinha tirado o Instagram do meu celular. E aí quando eu voltei, foi a primeira coisa que eu fui ver, fui falar, né, postei agora. E com esse post eu percebi que muitas pessoas estão muito revoltadas com isso, né? Todo mundo comentou falando sobre que absurdo foi essa demolição, né? Ops. Dá um pouquinho. Então, essa aqui é uma foto do terreno, né? E esse meu seguidor, quando me falou que foi demolido, ele me falou que no lugar ia ser construído uma Stock Center, que é um supermercado desses grandes, assim, que vende atacado. E aí eu fui procurar no Google, né? Stock Center Carazinho, para eu ver se eu tinha, né, se já tinha alguma imagem desse projeto. E a primeira coisa que apareceu foi um vídeo do prefeito de Carazinho. No vídeo dá pra ver ele no terreno, com uma demolição atrás, falando todo feliz sobre essa vinda dessa Stock Center para Carazinho. Eu não vou nem falar sobre o fato de ele ter feito propaganda para uma empresa privada, né, mas ok. Mas ele fala todo feliz sobre como aquilo vai trazer empregos, e essa, gente, assim, um argumento usado e que funciona muito bem sempre. Então, sempre que se quer justificar absurdos, se fala sobre essa geração de emprego porque as pessoas querem isso, né? Claro, as cidades precisam, as pessoas precisam de emprego, né? E aí isso acaba convencendo muito fácil, né? As pessoas não dão mais bola pro restante, para as outras coisas que estão que tem relação com isso e se focam na questão do emprego, e aí tá tudo bem o que aconteceu. E essa aqui, gente, essa aqui é a edificação que vai ser construída no lugar dessa, tá? Uma edificação que dava super para reutilizar, né? Essa edificação, ela foi projetada pelo Alberto Brizolara. Ele é uruguaio brasileiro, nasceu na fronteira ali. E ele ficou conhecido por causa desse método que ele criou para fazer essas abóbodas de tijolo armado, né? Ele fala, até quando eu postei sobre esse projeto no Instagram, algumas pessoas acharam que o projeto era do Eladio Dieste, que é um uruguaio que fazia essas coberturas assim, né? E eu tava lendo uma entrevista com o Alberto, ele disse que ele realmente se inspirou, o Eladio era um mestre, assim, para ele,
Mas ele conseguiu criar um método um pouco diferente das do Eladio, que era com forma, né? Ele conseguiu fazer uma coisa pré-moldada que era mais barato, então o foco dele era cidades pequenas, era os clientes sem muito dinheiro, então ele fez essa igreja aqui em Floripa, né? Essa aqui é um hotel em Santa Catarina, né? E ele conseguiu chegar em Carazinho, fez em Carazinho, Carazinho ganhou essa edificação super interessante com esse método que era super inovador na época, justamente, né, porque ele conseguiu fazer algo um pouco mais barato, né? E aí, só para ver, né, assim, a importância, o Alberto, há uns 2 anos atrás, o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, publicou esse livro sobre ele, sobre os projetos dele, e essa edificação, né, a revenda de automóveis Ford, que foi demolida em Carazinho, tá, inclusive, nesse livro, né, e aqui ele explica, né, e tem algumas imagens. Então, assim, é um caso super revoltante mesmo, mas não é a primeira vez que isso acontece, né? Carazinho está acostumado com esse tipo de coisa. Então aqui é uma imagem só da avenida principal de Carazinho, né? Com seus edifícios Art Deco, que são os edifícios de quando a cidade foi criada. Assim como se vocês estão me assistindo aqui, se vocês também são de uma cidade do início do século XX, né? Que foi fundada no início do século XX, essas aqui também são as edificações históricas da sua cidade. Esse aqui é o estilo Art Deco, que era o estilo que se difundia ali nos anos 20 e 30. Então, as cidades que foram criadas nessa época têm esse tipo de edificação. E aqui eu queria fazer só um parênteses para dizer que quando a gente fala em patrimônio no Brasil, né, geralmente se a gente pedir para qualquer pessoa, assim, pensar em alguma coisa sobre patrimônio cultural, né, alguma edificação que é patrimônio, elas provavelmente vão pensar numa igreja barroca de Minas, né, ou nos casarões coloniais do Nordeste, mesmo que elas nunca tenham visto esse patrimônio, mesmo que elas nunca tenham tido contato nenhum com esse tipo de patrimônio. E aí é difícil elas pensarem no patrimônio que tem nas cidades delas, que geralmente são esses, né, que eu mostrei antes ali. São essas edificações Art Deco, né? Isso porque quando a preservação do patrimônio foi institucionalizado no Brasil, lá nos anos 30, né, se buscava uma arquitetura que fosse representante da identidade nacional, né, e os modernistas na época, que era quem estavam criando essas políticas, né, viram no colonial essa arquitetura que ia representar a identidade do Brasil. Então foi criada uma memória coletiva, assim, de que aquilo era o patrimônio. E essa memória perdura até hoje, né? Então a gente ainda dentro da disciplina de patrimônio, né? A gente ainda tenta combater isso e tentar fazer com que as pessoas vejam que existem outros patrimônios e que o patrimônio não é só aquela arquitetura colonial, né? Então eu queria mostrar para vocês aqui, bem rapidamente, só alguns outros casos que já aconteceram, né? Há uns anos atrás eu fiz essa painel para uma exposição no Museu de Carazinho, onde a gente mostrava, né? Eu fiz com a minha irmã e meu cunhado. A gente fez aqui uma das quadras da avenida principal, né? Uma quadra que, se não fosse por esse monte de letreiro, né? Seria uma quadra super interessante com todos os edifícios, quase todos os edifícios, né? Até pouco tempo atrás, eram 2 edifícios que já tinham sido demolidos, né? Esse aqui da esquina foi demolido há uns 40 anos atrás, mais até, e ficou vazio, o terreno ficou durante décadas vazio, tá? Na quadra mais central da cidade. Não é que estava à venda e não conseguiu vender, não, estava vazio. O dono, que tem muito dinheiro, não precisava daquilo ali, ficou lá vazio tanto tempo. E o meio da quadra também já tinha sido demolido para ser construído uma loja. Fora esses 2, o resto continuava ali, né, preservado. E eu usei, inclusive, fiz uma atividade com os alunos num ano para eles proporem edificações novas aqui. Foi super interessante, assim. Então, só para vocês verem, essa edificação aqui era aquela que é da esquina, que foi demolida e depois ficou sem uso. E pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás só, que construíram essa farmácia no lugar, né? E agora, essa edificação do lado da farmácia foi demolida no ano passado. De novo, assim, deu uma pena porque aquela quadra era uma quadra quase toda preservada, sabe? Que tinha tanto potencial
E aí, de novo, ela foi vendida e foi demolida para construir um outro negócio que vai ser uma loja, né? Não sei que cara vai ter no final. E como essa, teve muitos outros casos, né? E o caso mais chocante, que até hoje eu não me conformo, foi a demolição do Clube Comercial de Carazinho, uma edificação de 1914, era uma das mais antigas da cidade. Um clube que era esse daqui, onde as pessoas casaram, onde tinha os bailes de debutante, né, as festas de 15 anos, onde tinha carnaval, todos os eventos sociais, né, da cidade aconteciam ali, na quadra central da cidade, né. E em 2011 foi demolido, o edifício foi demolido. A demolição por si só já é um absurdo, né? Eu lembro até hoje do dia que eu cheguei na cidade, meu pai foi me buscar na rodoviária, a gente passou ali na frente, eu vi aquela edificação demolida. Acho que muita gente relata a mesma coisa, que tem esse sentimento, né? E não só, assim, se já não bastasse a dor de demolir aquela edificação, né, que tinha um valor histórico e também arquitetônico, né, e sentimental para as pessoas, o que foi feito no lugar foi um galpão, né, é um galpão. Não tem nem palavras, né? Então, uma cidade, né, como é que era essa rua, né? Vai perdendo um a um o seu patrimônio, as suas edificações, para virar galpão, tá? E eu tenho certeza que vocês estão vendo isso nas cidades de vocês também. Aí, assim, eu acho que as pessoas, talvez vocês já saibam, mas eu vou falar bem rapidamente por que a gente precisa preservar, né? Por que preservar aquelas edificações? Por que é tão revoltante assim a gente perder elas, né? Primeiro porque elas são a identidade da cidade, assim, então aquele sentimento, né, que eu tinha que eu tenho ainda quando eu chego toda vez em Carazinho, quando eu volto, eu já não moro lá há muito tempo, mas eu chego e eu vejo aquelas edificações, essa relação assim minha, né, com essas edificações é o que me dá essa sensação de pertencimento, que eu ainda pertenço àquele lugar, né? E cada vez que a gente volta e essas coisas vão se perdendo, a gente vai perdendo esse senso de pertencimento, né? Isso não só eu, mas as pessoas que estão morando lá também, elas vão perdendo as suas referências, elas vão perdendo as suas memórias, né? E isso tudo, quando a gente gosta da cidade que a gente mora, quando a gente se relaciona com os prédios, com os espaços públicos, isso aumenta a qualidade de vida, as pessoas se sentem melhor, elas são mais felizes naquele lugar, elas vão querer ficar naquele lugar mais, né? Além disso, a gente preserva para transmitir técnicas, né? Para a gente passar isso para gerações futuras, né? Então, daqui a muito tempo, as próximas gerações vão poder olhar, né, para as edificações e ver como era quando a cidade começou, né? Como é que eram as técnicas construtivas, aquela edificação que se perdeu agora, não se faz mais aquele tipo de cobertura, né? Então, esse é um outro motivo para a gente querer preservar essas edificações. E um terceiro motivo, tem vários, tá? Mas um terceiro é a sustentabilidade, porque não tem nada mais sustentável, a gente fala muito de sustentabilidade hoje em dia, né? Não há nada mais sustentável do que a gente manter a edificação existente, né? Então você pode dizer que vai projetar algo super sustentável, que vai ter selos, né? Essas certificações, assim, de eficiência energética, nada vai ser mais sustentável do que deixar o que já está lá, porque a demolição emite muito CO2 e a construção também, né? Então, nesse caso dessa edificação que foi demolida, né, eu fiz essas imagens aqui com o ChatGPT, que eu postei lá no Instagram, né, era uma edificação com o pé direito alto, com a planta livre, era uma revendedora de carro, entravam carros lá dentro, então era muito fácil de adaptar para tantos usos, inclusive o uso que vai acontecer, né? E aqui tem uma imagem interna também para ver como esse espaço caberia tanta coisa, seria tão fácil, né? E teve um comentário nesse meu post lá falando que eles tentaram reutilizar, mas que não passava em certas normas, né, sanitárias ou de incêndio e tal. E aí, gente, para mim, quando eu escuto isso, eu acho um absurdo, né, porque eu trabalho com isso e a gente altera, faz as adaptações, a gente faz tudo para conseguir atender às normas. É muito possível adaptar. Aí alguém vai dizer, mas daí seria muito mais caro, né? Eu até, assim... Primeiro, eu nunca acredito nessa história, porque a demolição é muito cara,
né? A construção daquele galpão ali não deve ser, porque aquilo ali não tem qualidade arquitetônica nenhuma, mas a demolição custa muito caro. Mas ok, né? Mesmo se a gente botasse no papel, né? Eu duvido mesmo que eles tenham feito isso. Mas se tiverem botado no papel todos os custos de fazer a adaptação, de preservar o que tem, reparar o que tem, fazer as adaptações, né? Ou demolir e construir outro, mesmo se o demolir e construir outro saísse mais barato, não sei quão mais barato isso o valor econômico não é o único valor que tem que ser levado em consideração quando a gente está falando da nossa cidade, assim, né? Tem muitos outros valores, que é o valor, né, histórico, arquitetônico disso aqui, mas mesmo se a gente olhasse só para o valor econômico, né, pense na oportunidade que esse supermercado não perdeu de fazer um negócio assim, que ia atrair, eles iam poder fazer um marketing em cima disso, e atrair gente de fora para ver esse supermercado. Todo mundo comentou lá no meu post, nossa, eu já quero ir nesse supermercado e eu nem existe, nem vai existir, porque já foi demolido. Então, no longo prazo, eles poderiam ainda ganhar mais dinheiro com isso, mas aí é feita aquela conta básica só ali, né, no papel imediata do quanto vai gastar, e uma decisão dessa é tomada sim, e um projeto daquele é aprovado, né, e é aí agora que eu quero entrar, né, nessa questão, né, do que a gente pode fazer e por que eu acho que um projeto desse não poderia ter sido aprovado, né. Tem uma casa em Carazinho que ainda está em pé. Muitas dessas casinhas, como vocês podem imaginar, assim como nas cidades de vocês, já foram demolidas para construir prédio. Só para vocês terem assim um gostinho dos prédios que são feitos em Carazinho, né? Substituindo casinhas daquele tipo. Essa casinha aqui, ela tá num lugar super central e ela é conhecida porque até, assim, ano passado eu não vi mais essa plaquinha que eu vou mostrar agora para vocês, que já é meio preocupante. Mas no ano anterior, eles tinham esse banner, assim, aqui na frente, ó, aqui nessa parte, bem na fachada, escrito assim: Carazinhenses, este imóvel nunca esteve à venda. Faz parte da história do município. Aí um Feliz Natal e um próspero 2022. Aquilo ali é um super símbolo, assim, né? Aquela casa, porque os proprietários estão lutando contra essa pressão do mercado, né? Para vender essa casa, para construir um prédio no lugar. Porque todas as casas em volta já aconteceu isso. Mas o que eu quero falar aqui é que a gente não pode depender da boa vontade do proprietário, em primeiro lugar, né? Que agora ela tá querendo preservar, ela sabe que aquela casa ali é importante para a cidade e ela tá se recusando a vender. Mas daqui a um tempo, talvez, sei lá, ela vai ficar com problema de saúde, a família vai precisar de alguma forma de dinheiro, vão precisar vender essa casa. E eles podem fazer isso, né? Eles vão ganhar muito dinheiro para vender aquela casa, para fazer prédio. E aí, a gente depois não pode também depender da boa vontade da pessoa que vai comprar essa casa e que vai resolver, né, por conta própria, preservar aquela casa, deixar ela ali, né? Se ela pode construir um prédio ali, ela vai construir um prédio ali e ganhar muito mais dinheiro. Então, aí que tá a chave, né? A gente não pode esperar, não depende da boa vontade das pessoas, a gente precisa de políticas públicas. É o município que tem que colocar regras e que tem que pensar na cidade, planejar a cidade de uma forma que a gente preserve o patrimônio, né, que a gente garanta o direito das pessoas de viver na cidade, que a gente dê moradia para as pessoas, que a gente tenha os equipamentos que a cidade precisa, né? E aí o que a gente escuta o tempo inteiro quando a gente fala isso, né? Ou quando a gente está falando sobre uma edificação que a gente não queria que tivesse sido demolida. Ah, mas o terreno é privado, então o proprietário faz o que quiser. Esse pensamento já é normal em todas as cidades do Brasil, né? No Brasil como um todo. Mas nas cidades pequenas isso é mais forte ainda, porque principalmente entre as pessoas leigas, que não trabalham com cidade, né? Como nós arquitetos, urbanistas e tal, e que não sabem que não é assim que funciona. Não é o terreno é meu e eu faço o que quiser. Existem regras, né? E essas regras, uma das mais importantes que eu quero falar aqui para vocês é que lá na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º da Constituição Federal, fala, né, que a gente tem o direito de propriedade, né, tá garantido o direito de propriedade, mas que a propriedade
atenderá à sua função social. Mas a Constituição largou isso lá e demorou muito tempo para que isso fosse regulamentado no que foi conhecido depois como o Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal aprovada em 2001, que regulamenta aquele artigo e explica melhor e dá instrumentos para que as cidades consigam, principalmente, garantir o direito à cidade para todos, né? E ali tem vários instrumentos. Então, a partir de 2001, as cidades com mais de 20 mil habitantes, como é o caso de Carazinho, tem que ter um plano diretor, né? E dá vários outros instrumentos que as cidades podem usar, né? O plano diretor é um instrumento em si só, mas alguns outros, como transferência potencial construtivo, direito à preempção, que eu não vou entrar agora, que dá para fazer um vídeo só sobre o Estatuto da Cidade depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o zoneamento de Carazinho, né? O zoneamento que é um dos instrumentos. O zoneamento é esse mapa, geralmente, da cidade, onde a cidade delimita, né, nas suas áreas, zonas, e o que pode ser, ele delimita uso e ocupação do solo. Então, ele diz que usos, quais áreas as áreas da cidade pode ter, e como aqueles lotes poderão ser ocupados. Eu não sei se vocês podem ouvir o ronco da minha cachorra aqui, eu espero que não muito. Então aqui, no caso de Carazinho, e eu vou aproximar aqui agora para vocês verem melhor a parte central, aqui onde tem esse vermelho é a parte do centro de Carazinho, tá? Esse vermelho, no zoneamento da cidade, quer dizer zona comercial de serviços, tá? É a zona onde pode ter mais comércio. Aí tem a parte verde aqui, são as zonas residenciais, né? O amarelo também é comercial e serviços, mas tem uma diferença entre um e o dois, né? E aí tem os outros eixos aqui com comércio e tal. Então a prefeitura organiza a cidade através disso. Por que eu tô falando isso com relação ao patrimônio? Eu quero focar no patrimônio, tá? Lá no plano diretor, tem que ler esse zoneamento junto com o plano diretor. No plano diretor vai estar dizendo como eu posso ocupar aqueles lotes. Então, se eu tenho um terreno aqui, eu sei que eu posso fazer, vai ser incentivado que eu faça comércio, né? Que é a área central da cidade. Aí, se eu olhar lá no plano diretor, na área zona comercial 1, né, que é essa vermelho, eu vou ver o quanto eu posso construir, né? Então, não diz o número de pavimentos, mas diz o índice de aproveitamento, que é quantas vezes eu posso construir a área daquele terreno, né? Então, se é 6, quer dizer que eu posso construir 6 vezes a área daquele terreno. Se é 100 metros quadrados, eu posso construir 600. É mais ou menos isso. Mas tem também a taxa de ocupação, que quer dizer eu não posso construir ocupando todo aquele terreno, porque eu preciso deixar alguma área, tem recuos, áreas permeáveis, né? Eu não posso impermeabilizar a cidade inteira. Então, nesse caso aqui, nessa zona vermelha, são os índices, né, mais altos que tem na cidade. É onde eu vou poder construir mais, tá? Quem tem terrenos nesses lugares aqui é quem vai ganhar mais dinheiro com a venda e com o uso daqueles terrenos, tá? Porque eles vão poder construir 6 vezes, né? E utilizar bastante. Aí o que acontece? Onde é que está a contradição enorme que existe em Carazinho e na maioria das cidades brasileiras, tá? As edificações históricas estão aqui, elas estão ao longo dessa rua principal, dessa avenida. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou preservar? Como é que eu vou garantir que aquelas edificações continuem ali, se ali é possível construir muito mais alto, né? Então é óbvio que se eu tiver um terreno ali e que se eu vender aquele terreno, eles vão tentar fazer o máximo possível que eles puderem, construir o máximo que eles puderem. Então, sempre vai valer mais a pena demolir o que tem ali e construir alguma coisa, né, que a pessoa vai lucrar mais, né? Então aí começa um dos grandes problemas que tem nos nossos planos diretores, nossos ordenamentos. Em cidades maiores, a gente vai ver, além da zona comercial, zona residencial, blá blá blá, a gente vai ver a zona especial de interesse cultural, né? Esse nome varia de cidade para cidade, tá? Em Carazinho não tem zona especial de interesse cultural, não tem nem zona especial de interesse social, que é geralmente onde é feito políticas para habitação social, né? Para
regularização de terrenos e tal. Não tem na cidade, não tem. Então, depois a gente vai falando mais, mas já a primeira coisa é isso aqui. Precisa ter em Carazinho uma zona de interesse cultural, onde as áreas que a gente quer manter, preservar, tenham índices diferentes, políticas diferentes, né? Mas como mais que a gente pode preservar? Então, o que todo mundo conhece é o tombamento, né? O tombamento, ele é tão importante no Brasil e tão, assim, é o instrumento mais poderoso que a gente tem, tanto que muita gente confunde tombamento com preservação, né? Então, quando a gente, ou com patrimônio, enfim, com o próprio patrimônio. Então, eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas aquela casa não era patrimônio, querendo dizer que aquela casa não era tombada, né? Mas existem outras formas, né? Mas por que o tombamento é tão eficaz, né? Por que ele é tão usado? Por que ele ainda é tão importante? Justamente porque ele é o único que de fato interfere no direito à propriedade privada. Ele é o único que realmente proíbe demolição, né? E por isso ele é tão importante, por isso ele é tão potente. Não existe em Carazinho, aliás, no último plano diretor, que veio depois do Estatuto da Cidade, falam lá sobre patrimônio, falam que, deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que eu não coloquei, fala sobre patrimônio, fala foi instituído o livro tombo da cidade, mas aquilo nunca foi regulamentado por uma lei específica, né? Então não existe. O inventário, que é basicamente uma lista que se faz, né? Então eu vou fazer uma lista, fazer um estudo de quais edificações são importantes manter, que é o básico, né? Que é o que vem geralmente antes do tombamento. Não existe no Brasil, no Carazinho também. Não foi feito o inventário, não existe um inventário em Carazinho. Em algumas cidades, como Porto Alegre, por exemplo, o inventário tem praticamente o mesmo poder do tombamento, né? Eles têm um inventário lá que realmente protege, né? Elas ficam protegidas contra a demolição, né? Mas em outras cidades o inventário é só uma etapa até chegar no tombamento. O que acontece em cidades pequenas, talvez na cidade de vocês tenha acontecido a mesma coisa, é que quando se começa a falar em tombamento, né? Quando começa a ouvir assim aquele barulhinho na cidade que tal casa vai ser tombada, o proprietário que tem dinheiro para pagar uma demolição vai lá da noite pro dia, demole para evitar o tombamento, né? Por quê? Porque as pessoas acham que tombamento é um congelamento, que a pessoa não vai poder mais fazer nada, que ela não vai mais ganhar dinheiro, né? E não é isso. O tombamento não é para congelar. O tombamento sim é para evitar que seja demolido, mas a pessoa continua sendo dona daquela edificação. Ela pode fazer o que ela quiser com aquela edificação. Ela vai ter que pedir aprovação, né, para provar o que ela for fazer, como deveria ser com qualquer edificação, na verdade, né? Que eu não sei se eu vou entrar muito agora na área de, né, assim, querer comparar com o que acontece aqui, né, em Londres, mas eu tô falando isso para dizer que o tombamento é um pouco complicado nessas cidades pequenas, né? E eu acho que a melhor forma, né, de resolver essa questão de patrimônio em cidades como Carazinho é focar no planejamento urbano, né? Então é resolver através ali, como eu estava mostrando para vocês, né, no zoneamento, né, de delimitar áreas onde vai ser diferente, né? Em áreas onde tem patrimônio não pode ter esses índices altos assim, né? E mesmo quando tiver, o Estatuto da Cidade também oferece outros instrumentos para lidar com isso, né? Então, um dos instrumentos é a transferência do potencial construtivo. Então, se eu tenho uma casa, uma casinha, ou enfim, uma edificação antiga nessa área, onde eu posso construir muito mais do que a minha casa que eu tenho ali agora está ocupando, né? Eu posso transferir aquele potencial para outra área. Eu ganho um direito de construir mais em outra área, basicamente, assim, simplificando, é isso. Então, há formas, né? Então, o Brasil tem muitos instrumentos. O que falta é a aplicação desses instrumentos, né? E no caso de Carazinho, falta realmente regulamentar muitos desses instrumentos, né? Outro argumento que a gente escuta muito é: a cidade precisa crescer.
tá bom, eu entendi que é importante preservar, né? Eu entendi que dá para preservar, mas se a gente fizer isso, a cidade não vai crescer, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora um comentário que uma mensagem que eu recebi uma vez no Instagram de um seguidor que é de Carazinho, não mora mais lá. Eu mostrei um dia um projeto super legal que a prefeitura anterior, a administração anterior tinha feito para uma ampliação da prefeitura de Carazinho, né? Essa aqui é a prefeitura de Carazinho, Art Deco também. Eles propuseram uma ampliação aqui atrás, assim. Essa imagem está um pouco pequena, mas dá para ver. Um projeto super interessante, assim, seria super inovador para Carazinho, né? Não saiu do papel, o prefeito atual decidiu não fazer. Mas olha o que a criatura comentou, né? Ele disse, aqui esse início é meio uma confusão, mas ele disse, aliás, a prefeitura poderia sair de um dos terrenos mais centrais da cidade para dar espaço para a população morar, trabalhar, gerar emprego e mais renda. Aquela mesma história. A prefeitura é linda, mas a nossa cidade não consegue crescer. Gente, essa mensagem me causou tantos níveis de raiva que eu não sei nem se eu vou conseguir explicar para vocês. Primeiro, ele achou que a prefeitura tinha que sair desse terreno super valorizado, né? A prefeitura, que é um equipamento muito importante, que as pessoas usam a prefeitura, usam os serviços, elas vão até ela. Eu não sei onde que ele acha que aquela prefeitura tinha que ir, né? Ele queria largar, sei lá, botar lá em outro lugar que não é tão valorizado. Porque, obviamente, esse terreno é valorizado para uma construtora construir um prédio, né? Detalhe que essa pessoa que construiu isso trabalha para essas incorporadoras lá de Balneário Camboriú, né? Tá. Aí, será que ele pensa que... Tá bom, vamos tirar a prefeitura ali para as pessoas poderem morar. Que tipo de prédio vocês acham que ia ter ali, né? Ia ser alguma coisa desse tipo aqui, provavelmente? Quem que ia morar nesses prédios? Uma coisa que é interessante falar, para fazer vocês pensarem, é que, cara, Carazinho tem 60 mil habitantes, desde sempre. Desde os anos 80, 70, a cidade não cresce. Ela tem 60 mil habitantes desde sempre. Não param de construir prédio naquela cidade, tá? A população não cresce, não tem déficit habitacional. A população não cresce. Tem muito apartamento novo, muito prédio para tudo que é lado, né? E o preço só aumenta, né? Já aqui eu já estou entrando num outro tema que a gente vai falar numa outra vez, que é a ideia de que quanto mais constrói, né, oferta e demanda, quanto mais oferta tiver, o preço da habitação vai cair. No caso, não, a demanda não cresce, não, assim, quando eu digo que a demanda não cresce, cresce é demanda para investimento, né, para as pessoas terem apartamento para investir, né? Quem vai comprando esses apartamentos são as mesmas famílias, aí compra para o filho, né? E deixa para investir. As pessoas que realmente precisam de habitação, né? Quando ele fala ali, para a população morar, as pessoas que realmente precisam, que são as que moram nas vilas em Carazinho, que é como a gente chama as favelas, né? Não tem projeto para essas pessoas, né? Não eram elas que iam estar ali. Não tem legislação exigindo que o mercado entregue habitação popular. Não existe isso em Carazinho, tá? E aí o que mais me pega nessa mensagem é dizer, a prefeitura é linda, mas a nossa cidade não consegue crescer. Essa ideia de achar que tem que substituir os prédios que tem ali para a cidade crescer é tão absurda. Se vocês olharem Carazinho, né, se a gente olhasse aqui, aproximasse, até assim de longe dá para ver, tem muito terreno vazio, sempre. Tem terrenos que eu lembro desde que eu nasci, assim, que estão lá vazios, né? Vocês conseguem enxergar por aqui, ó. Eu até ia abrir mas nem precisa. Dá pra ver por aqui que tá cheio de terreno vazio. Carazinho não é Londres que não tem mais terreno, não existe mais terreno vazio, né? Então as coisas vão acontecendo em cima dos brownfields, como a gente chama aqui, que é terrenos que já foram desenvolvidos antes. Não, lá tem terrenos sem uso. E não são terrenos que estão com a plaquinha de vende-se ali. Não é terreno que está para vender. Não é terreno de gente que precisa vender para ganhar dinheiro. Não é terreno de gente pobre. Porque outra coisa que a gente escuta muito falar é tipo, mas as pessoas não têm dinheiro, aí eu vou forçar elas a cuidar do patrimônio. Gente, quem tem um prédio daqueles no centro da cidade não é pobre.
é gente que tem terras, é gente que tem fazenda, é gente que tem dinheiro, né? Porque se não tivesse, já tinha vendido para conseguir o dinheiro. São terrenos que ficam vazios durante séculos, são terrenos que não estão cumprindo a função social, que está lá na Constituição, que está lá no Estatuto da Cidade, e que está no Plano Diretor de Carazinho, porque o Plano Diretor de Carazinho foi feito com base no Estatuto da Cidade. Então tem ali os instrumentos, como esse aqui, que chama parcelamento, edificação ou utilização compulsória, que quer dizer que se existe um terreno que está lá há muito tempo, ele está irregular, ele não pode ficar. Ele tem vários instrumentos que a prefeitura pode fazer, ela pode cobrar IPTU progressivo ao longo do tempo, né? E depois de certo tempo, ele é obrigado a dar um uso, ele tem um prazo, né? Só que Carazinho colocou isso tudo no plano diretor, mas nunca regulamentou aquilo em leis específicas. Tá escrito lá só para bonito, só para dizer que tá atendendo ao Estatuto da Cidade. Porque eles não fazem valer a lei, né? Ninguém vai lá bater na porta dessas pessoas e dizer, ó, você tem que usar esse terreno, né? Aí as pessoas acreditam que para crescer, essa cidade precisa demolir todos os edifícios que tem aqui, porque não, eles estão atrapalhando o progresso, né? Com tanto terreno vazio naquela cidade. Então, assim, é um absurdo tão grande. E aí a gente fala que esses terrenos estão especulando, né? Porque a especulação imobiliária é basicamente isso. Vocês estão vendo essa área vermelha aqui, que é a área que mais dá para construir, né? Se daqui a pouco a prefeitura decide, por influência de quem manda na cidade, que agora esse amarelo também vai virar vermelho, significa que se meu terreno está no amarelo, e se ele virar vermelho, eu vou poder construir mais, né? Então eu fico aqui esperando, eu não preciso do dinheiro daquele terreno, fico ali esperando o dia que aquele terreno vai valorizar, né? Que vão mudar as regras e vão deixar eu construir mais, e aí eu vou ganhar muito mais dinheiro, então eu vou esperar, eu vou deixar lá especulando. E é isso que acontece. E é isso que o Estatuto da Cidade veio para tentar combater justamente isso, né? Então essa ideia de que não pode preservar porque a cidade precisa crescer, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E aí, agora para finalizar, que eu acho que já faz tempo que eu estou aqui falando, existem outras edificações que estão com risco de serem demolidas logo logo, né? Esse aqui é o Hotel Liberal, tá com uma placa de vence. Ali atrás dá para ver a antiga estação ferroviária da cidade, que tinha um tráfego muito grande ali de trem, né? Quando tinha economia de exportação de madeira e tal. Carazinho era uma cidade que era chamada de capital da hospitalidade, porque tinha muitos hotéis, porque as pessoas paravam ali, né? Era uma parada. Então esse hotel, ele é bem pertinho, foi um dos primeiros. Ele tá numa área super central, e quando eu vi aquela placa de vence, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Igual o outro ali que eu mostrei pra vocês que aconteceu, que foi demolido ano passado. Eu não lembro se essa imagem aqui, eu achei aqui nas minhas imagens, eu não sei se era de algum aluno meu, ou o quê, porque eu fiz um projeto também no semestre, que os meus alunos propuseram novos usos para esse hotel, né? Então aqui tem uma imagem já mostrando como poderia ser, né? Sem aquele monte de letreiro e tal. E eu fiz agora com o ChatGPT também, mostrando que ele poderia ser habitação em cima, né? As lojas embaixo. Já tem um calçadão ali na frente, né? Mas assim, de novo, não dá para esperar a boa vontade do proprietário, né? Ou de quem vai comprar. Isso aqui deveria ter, não poderia ser permitido demolir essa edificação, né? Porque além dela ter um valor histórico por estar ali, né, desde o início da cidade, ele tem um super valor também paisagístico ali, da paisagem, um valor ambiental, porque todas aquelas edificações como um conjunto deveriam ser preservadas, e é por isso que eu acho que não é o tombamento que vai resolver em Carazinho, porque não é elas isoladamente que têm valor, também tem, mas elas têm um valor maior ainda no conjunto, né? Daquelas edificações todas, daquela quadra que eu mostrei para vocês nessa imagem aqui lá em cima, né? Que agora, infelizmente, 1, 2, 3, já não tem mais 3. Daqui a pouco não vai mais ter esse,
e obviamente que logo não vai mais ter nada na avenida principal de Carazinho, né? A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa que alguém, algum vereador, né, algum político tenha coragem de enfrentar os donos dessa cidade e fazer alguma coisa para as pessoas. E as pessoas precisam também começar a se mobilizar, porque a participação popular, os movimentos sociais são importantíssimos nessas horas, né? A pressão popular. Então a gente precisa parar de achar que o que está acontecendo em Carazinho é o normal, é isso, é o progresso. Não é. Eu tenho certeza que todo mundo em Carazinho ia adorar ver essa fachada desse jeito, né? As pessoas vão para fora, vão para a Europa para ver isso, sabe? Aquilo pode receber muitos usos. E aí tem um outro problema muito grande no Brasil, que é a falta de manutenção, né? É um problema histórico isso, um problema que vem do nosso passado, de quando a gente tinha pessoas escravizadas que faziam esses serviços, que era muito mais fácil, a gente tinha mão de obra barata, ou de graça, né? Para construir coisas novas, ao invés de manter as coisas existentes. A gente também sempre teve muita terra em abundância para construir coisas novas. Então, a gente nunca teve essa cultura da manutenção, né? Tombado ou não, o proprietário tem a responsabilidade de manter a sua edificação, né? E se for tombado, uma outra ideia errada que as pessoas têm é que daí vai tombar, então é a prefeitura que vai ter que arcar com os custos. Não. O terreno é privado, né? Aquela edificação é privada, você pode fazer o que quiser com ela. E pode ter incentivos, né? E tem alguns incentivos para preservação. Tem vários instrumentos no Estatuto da Cidade que oferecem isso também. Mas, assim, não dá para demolir isso aqui. Aí tem um outro lugar, lá na entrada da cidade, são esses silos aqui. Que já tem rumores que o proprietário já vendeu, não sei o quê, que a demolição do silo, só que o que tá meio atrapalhando é que parece que a demolição vai custar não sei quantos milhões. De novo, eu já falei, é muito caro demolir, ainda mais uma estrutura dessa, né? E aí, tem tanta coisa que dá para fazer com esse silo, né? Um dos meus estudos de caso, do doutorado, era esse moinho do Recife, que foi convertido em habitação, né? É uma obra cara, claro, mas tem tantas outras coisas, sabe? Se não puder fazer nada, quem sabe fazer alguma coisa, você só deixa o silo ali, né? Arruma ele, pinta, constrói outras coisas em volta, constrói casas, constrói... Imagina que coisa mais linda ia ficar um negócio assim, que eu fiz também no ChatGPT, né? Com a mesma plaquinha ali, ó, de Carazinho e tal, né? Com um lugar para as pessoas usarem. Gente, é tanta oportunidade perdida, sabe? A gente fica sonhando com isso aqui. E não acreditem nessa história que não tem dinheiro, gente. Parem de defender quem tem dinheiro. As pessoas têm dinheiro, tem muita gente com dinheiro nessa cidade. Rodoviária, tá? É a última coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês. A rodoviária lá na entrada da cidade, né? Que tá lá também, eu não sei quando que ela foi construída. Não, 60, será? Também tô falando que ela vai sair de lá, porque diminuiu a demanda. Hoje em dia, sei lá, antes tinha lugar para 10, 15 ônibus, agora, sei lá, só tem 2, 3 por dia. Então, é para sair, não sei para onde que vai, e esse terreno é privado, né? Então, ele já tá lá, meio que sem uso, né? É um terreno privado que alguém aluga as lojinhas para as pessoas, né? A pessoa tá lá, a pessoa que é dona quem é dono disso aqui, tem dinheiro, tá? Ela aluga, ela pega o dinheiro daqueles aluguéis, ela não usa aquele dinheiro para fazer manutenção, não faz manutenção, ela só fica explorando aquele lugar, explorando aquela edificação, né? Com o tempo, vai ficando caro aqueles aluguéis, as pessoas vão saindo, a falta de manutenção, né? É parte disso, né? As pessoas... Isso é em qualquer lugar, tá? Aqui em Londres também acontece isso. Para de fazer manutenção, pro negócio ficar lá caindo aos pedaços, para daqui a pouco alguém vir e dizer, não tem mais opção, a única opção é demolição, né? Quando, na verdade, tinha que ter feito manutenção antes, né? Tem que fazer manutenção, isso aqui não adianta, se você é dono de alguma coisa, você precisa fazer manutenção, igual você faz na sua casa, onde você mora, né? Enfim, tá ali a rodoviária, vai acontecer alguma coisa com ela, já venderam, parece. Mas, gente, assim, ó, pode ser que ela não tenha um super qualidade arquitetônica, né? Mas dá pra fazer tanta coisa, né? De novo, eu usei o ChatGPT,
para aqui cortou um pouquinho a imagem, mas a ideia era que ia manter essas escadarias existentes, manter esses acessos, né, que já existem hoje, né, que é uma coisa que a gente lembra, que a gente sabe, assim, tem aquela escadaria para entrar na rodoviária, né, dá para manter isso, né, ou quem sabe se quiser fazer um pouco mais de alteração, né, faz um telhadinho diferente, mas mantém ali a escadaria, mantém aqueles acessos, né, e isso aqui, gente, é questão de projeto, de aprovação de projeto, que é onde eu acho que está um problema muito grande no Brasil. É o sistema de aprovação de projeto. Em Carazinho, para aprovar um projeto, não precisa nem mandar fachada. Eles vão olhar se está atendendo os recursos que tem que atender, a taxa de ocupação, né, o índice de aproveitamento, vão olhar aquilo ali, atendeu tudo, tá tudo certo, aprovou. Aqui em Londres, eles olham o material usado na fachada, eles olham as visuais, eles olham se aquilo ali vai ter relação com o entorno, sabe? E é isso que falta no Brasil, né? É isso que não existe. E a outra coisa que não existe, e agora vai ser a última coisa que eu vou falar, é a transparência. A gente só fica sabendo desses casos, a gente só fica sabendo de uma demolição como essa aqui, depois que ela já aconteceu. Ninguém sabe. Sabe como é que é aqui em Londres? Aqui em Londres, se tem algum pedido de aprovação, tem uma plaquinha na rua para a gente olhar, tem lá o número do processo, a gente entra no site, a gente vê tudo que foi mandado e a população tem 28 dias para comentar sobre esse projeto, para dizer se opõe ou não e por quê, né? Porque não é só assim se opor sem motivo, né? As pessoas dão motivos, tem uma legislação geral, né? Não é uma legislação específica como no Brasil, que tem que ter isso de recuo, que tem que ter... É mais geral, são diretrizes, né? E que aqueles projetos têm que atender. Então, essa falta de transparência no Brasil é muito agoniante, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente passa ali um dia, tá lá demolida, a gente não fica sabendo. As pessoas não têm voz dentro da sociedade, sabe? Cada um faz o que quer com o seu lote. E é por isso que as pessoas estão insatisfeitas com as sociedades, né? E aí hoje em dia tem uma loucura de um discurso aí, que o modernismo que acabou com as cidades, que tem que voltar a construir com o estilo neoclássico, sei lá. É muito mais complexo que isso. O buraco é muito mais embaixo, gente. Isso aqui é o capital. As cidades servem para atender o capital, para atender o lucro, e não as pessoas, né? As prefeituras trabalham para a iniciativa privada. Eles trabalham mudando leis para atender a iniciativa privada, sabe? E aí a população acaba ainda ficando do lado do capital, ainda defendendo, porque os coitadinhos não têm dinheiro, porque os coitadinhos, o terreno é deles, eles fazem o que quiser. Tá na hora da gente começar a pedir, né, a lutar pelo nosso direito de viver numa cidade que seja justa para todos, que todos tenham acesso a ela, que a gente consiga defender os nossos laços, né, defender a nossa memória, nossa identidade, o nosso patrimônio. As pessoas precisam se juntar para lutar por uma cidade melhor, e o patrimônio, as edificações, são parte disso. Elas têm uma importância enorme na qualidade de vida das pessoas. E é isso, gente. Eu espero que essa apresentação tenha pelo menos, assim, dado, né, como a gente fala assim aqui, food for thoughts, né, comida para os pensamentos de vocês, que vocês fiquem pensando sobre isso, né, conversem com as pessoas, conversem com os políticos na sua cidade, com os vereadores, para ver o que pode ser feito, sabe? Olhem referências, né, eu mostrei aqui só algumas imagens feitas pelo ChatGPT, né, e alguns exemplos, mas tem muito exemplo no Brasil e no mundo, né? Tudo é política pública, a gente precisa de política pública. O direito à propriedade privada não é absoluto, ele é ligado com o cumprimento de uma função social. E essa função social não quer dizer que tem que ser habitação social na cidade toda, ou que tem que ter uso público em qualquer lugar, não. Mas deixar um terreno vazio numa cidade não pode, né? Tem gente que precisa de lugar para morar, a gente precisa de outros equipamentos, né? Então é isso, gente. Deixe nos comentários aqui se ficou alguma dúvida, sugestões pra gente abordar em outros temas, tá? E obrigada e até a próxima.